Bom dia, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, verso 1. Nós estamos praticamente desde o início do ano expondo a epístola aos Hebreus. E hoje acredito que nós chegamos no âmago e no centro do coração da epístola aos Hebreus. O autor, aqui descrito, em várias oportunidades, está falando sobre o tema ou o termo sacerdote ou sacerdócio. Mas agora, especificamente, ele vai começar no capítulo 7 a descrever isso de uma forma mais profunda, didática, usando como um exemplo, do passado sobre Melquisedeque, por vezes uma figura, muitas vezes obscura na nossa realidade. E hoje, se Deus nos permitir, quero tentar trazer a nós luz sobre isso. O autor de Hebreus, antes de ler o texto, eu quero que você imagine ele como um advogado, ok? Alguém que está num tribunal e está usando argumentos para demonstrar, por exemplo, que o seu cliente é inocente. Naturalmente, nós sabemos que Jesus é inocente, mas ele está argumentando sobre vários elementos das Escrituras quem Jesus é. E se você olhar num panorama, sendo Hebreus um livro de 13 capítulos, o capítulo 7 sendo bem o centro, muitas vezes a estrutura dos livros bíblicos trazem essa organização. Quando o autor ele traz a um âmago central do que ele quer falar. E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre esse sacerdócio de Jesus, como alguém da ordem de Melquisedeque, e como isso é importante para nós, à luz da Escritura, e como nós, como crentes, somos necessitados dessa pessoa mediadora para nós. Vamos ler? Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 10. Diz assim para nós: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são os homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Vamos orar? Feche teus olhos no seu lugar. Santo Deus, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que temos essa manhã de lermos a tua palavra, de meditarmos nela e aprendermos de ti. Estamos diante de um texto muitas vezes difícil a nossa compreensão, mas cremos que o Senhor pode nos ajudar a entendê-lo, a aplicar a nossa vida e a descansar o nosso coração no teu Filho Jesus Cristo, aquele que é o nosso único e sumo sacerdote, que pode mediar a nossa vida diante do trono de Deus. E nós agradecemos, Senhor, por esse privilégio, por essa grandeza da revelação da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos instrui no nome santo de Jesus. Amém
E amém. Um texto muito emblemático, não é verdade? Difícil. Aliás, depois da sua casa, você pode ler o capítulo 7 inteiro. O capítulo 7 inteiro está narrando sobre esse tema, desse sacerdócio e essa figura ilustrativa de Melquisedeque. Nós dividimos ele em duas partes, porque obviamente não teríamos tempo suficiente para tratar disso num culto só. O autor de Hebreus traz um nome de uma figura do Antigo Testamento, até então muito obscura, que aparece lá em Gênesis 14, em alguns pequenos versos. E o que a gente deve lembrar é que o autor de Hebreus, sendo ele alguém inspirado pelo Espírito Santo, ele tem autoridade e autonomia, por exemplo, de interpretar um texto lá atrás. O que para nós poderia surgir como uma alegoria, se nós quiséssemos pintar uma história como essa. Mas o autor de Hebreus tem autoridade escriturística, pois ele é inspirado por Deus para tanto, para poder trazer luz àquilo que era obscuro. Qual que é o grande dilema por detrás desse contexto aqui? Jesus Cristo. Jesus Cristo que estava sendo por muitos daqueles judeus abandonado. Aqueles homens estavam retornando às práticas da lei. E até entendiam Jesus como rei. Jesus era da linhagem de Davi, de Judá. Portanto, Jesus poderia ter essa característica de rei. Mas de sacerdote, Jesus não era da tribo de Levi. Jesus não era descendente dos levitas. Como então esse Cristo, que aqueles homens estavam anunciando como mediador perfeito, como alguém que poderia perdoar os pecados das pessoas, como alguém que poderia oferecer um sacrifício diante de Deus, nessa simbologia de um sacerdote, como ele poderia exercer isso, se ele não era da linhagem dos Levi, de Levi? Se ele não estava nesta didática relação costumeira que o povo vivia. Às vezes a gente perde de vista um pouco do contexto, porque nós vivemos 2000 anos depois, e não vivemos nesse período em que o templo estava erguido, em que as pessoas, dia após dia, levavam suas ofertas ao templo, e então as figuras daqueles sacerdotes que realizavam os sacrifícios, e de forma simbólica apaziguavam a consciência daqueles irmãos diante da lei, mas também diante do seu pecado, da sua culpa. Mas isso não acontece só aqui. O ser humano, ele clama por mediação. O ser humano, ele busca isso, não só dentro do cristianismo. Se você olhar, por exemplo, para todas as outras religiões, as religiões constroem, em alguma forma, uma mediação. Seja através de anjos, seja através de espíritos, seja através de seres celestiais, seja através de ofertas, seja através de oferendas, seja através de qualquer outras coisas, o homem está à procura de paz. De paz. O homem natural é constantemente abalado pela consciência do seu pecado. A não ser que ele seja totalmente obscuro acerca da realidade. O homem, a mulher, ele tem consciência de que há alguma coisa de errado. Há algo de errado. Há algo de errado com o mundo. Há algo de errado com a justiça. Há algo de errado com as famílias. Há algo de errado com a realidade humana. Há algo de errado conosco. Somente alguém totalmente louco não consegue perceber essa realidade. As coisas não se encaixam. Não são perfeitas. Hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje, talvez no Dia das Mães, nós estamos abraçados com as nossas mães, mandando mensagem. Amanhã nós estamos brigando. Não é verdade? Parece que o mundo está num desfiladeiro que a qualquer momento vai cair. E o homem então tenta equilibrar essa realidade buscando alternativas. E esses homens buscavam alternativas. Uma alternativa
estabelecida pelo próprio Deus. Os levitas. Separado entre as 12 tribos, responsáveis por mediar essa relação do povo e Deus. Quando os homens então sentiam-se culpados diante da lei de Deus, eles procuravam esses sacerdotes e olhavam para a lei, o que a lei ordenava, e levavam então as suas ofertas, e aqueles homens executavam esse exercício desta atividade, mas que era apenas uma sombra passageira. Mais à frente, no capítulo 7, nós vamos ver isso nos próximos versos. Era passageira. Era imperfeita. Aqueles homens tinham que fazer sacrifício por eles mesmos. E ano após ano, isso se repetia, se repetia. Então aquele sangue dos sacrifícios, dos bodes, dos cordeiros, não eram suficientes. Mas naturalmente quem estabeleceu isso foi Deus. Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu esse meio, essa mediação. Mas agora Deus está ampliando a sua revelação. Agora Deus está trazendo luz sobre algo superior, sobre algo maior, sobre uma promessa. E aqueles homens não conseguiam olhar para isso, não aceitavam isso. Um exemplo é como vamos por vezes num restaurante, e ali, às vezes num restaurante um pouco mais chique, é servido um prato de entrada, na maioria das vezes é um pão com alguma coisa. E aí então é servido aquele pão que simbolicamente aponta para que venha algo superior depois. Mas é como se tivesse vindo aquele prato principal e aqueles homens ainda estivessem única e exclusivamente tentando se saciar com aquele pão. Com aquela realidade simbólica. Então o autor de Hebreus está trazendo luz sobre eles, sobre quem é esse perfeito, esse grande, esse superior sacerdote. E para fazer isso, ele vai retroceder a uma história antiga. Ele vai voltar, por exemplo, lá em Gênesis 14. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo em Gênesis 14. Ele vai retornar a um evento histórico onde surgiu, por exemplo, uma pessoa reconhecida como um sacerdote. Na mente daquele povo, só poderia ser sacerdote aqueles que eram descendentes de Arão, de Levi. Não tinha como outra pessoa assumir um sacerdócio. Portanto, Jesus para eles não era suficiente. Então, o nosso autor de Hebreus, como um belo advogado de direito, ele vai olhar para a própria constituição das leis, da palavra. Ele vai usar, por exemplo, o Antigo Testamento para comprovar para aqueles homens que eles estavam equivocados. De que não apenas da tribo de Levi havia sacerdotes, mas sempre houve, preste atenção nisso, sempre houve sacerdotes. Porque os sacerdotes, mais do que figuras humanas temporais, eles apontavam para uma figura celestial que vive de eternidade em eternidade. Enquanto aqueles homens eram tomados apenas por um senso mundano, terreno, passageiro, o que o autor de Hebreus está fazendo? Está levando eles a olhar para uma perspectiva ainda maior. Não sei se você já assistiu o filme As Crônicas de Nárnia. Acredito que muitos de nós já. Vale a pena você assistir. O livro das Crônicas de Nárnia traz sobre si essa realidade, por vezes invisível. Algumas pessoas que vão interpretar o filme falam, por exemplo, que o guarda-roupa e as roupas por onde as crianças passavam era o caminho para o Santo dos Santos, para entrar aonde habitava o Senhor. Passavam pela cortina, atravessavam aquele espaço e chegavam a uma realidade que era invisível.
E uma questão para nós, para você, para mim. Nós, por vezes, somos tomados de um senso incorreto de achar que apenas a realidade visível em que percebemos é a realidade verdadeira. Meus irmãos, se Deus por um momento ou por um segundo abrisse os nossos olhos para que nós enxergássemos a realidade além do que se vê, nós ficaríamos extasiados e pasmos diante da realidade invisível do Senhor. E o Senhor está construindo esse panorama histórico. De forma sucinta, quando você olha para Gênesis, qual é a reação que o texto bíblico quer nos narrar, por exemplo, na criação? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis, os céus e a terra não são coisas divididas. O homem via o Senhor na viração do dia. O homem falou, relacionou-se, por exemplo, com um ser espiritual, denotado como uma serpente. A ideia de Gênesis, a ideia da criação, não é distinção entre um lugar físico e um lugar espiritual. É um lugar. Um lugar. A queda fez com que o pecado adentrasse ao mundo e o homem, então maculado no seu espírito, perdeu a relação com o Deus eterno e com a sua consequência, com grande parte da sua vida espiritual. Agora nós estamos fora. E o caminho para aquele lugar foi guardado. Quando você olha a descrição, por exemplo, de Apocalipse, do novo céus e nova terra, qual é a descrição de Apocalipse sobre novos céus e nova terra? Não mais divisão entre céus e terra. Quando João vê a nova Jerusalém, o que ele vê? Ele vê todos os seres celestiais, todos os homens de toda raça, língua, povo, nação, todos juntos, no mesmo ambiente. Nós estamos a caminho. Nós estamos nesse processo. Mas as Escrituras estão narrando para nós que esse processo já foi concluído e que há promessas diante disso. E a Escritura vai demonstrando isso na sua narrativa. E nós temos que, como indo pegando essas migalhas no caminho, para que os nossos olhos se ampliem e para que a gente veja algo superior. Os hebreus não estavam conseguindo enxergar. Então o autor precisa retornar a isso. Quando ele traz essa história de Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, verso 17, ele fala para nós que houve então uma batalha, o sobrinho de Abraão, Ló, havia sido levado no meio de uma guerra por os despojos de batalha. Então Abraão separa um grupo de seus soldados ou de homens ali, 318 homens, o texto bíblico vai nos narrar, e eles vão até naquela região, vencem essa batalha e retornam. Presta atenção nisso. Um dos nossos desejos de expor Hebreus e trabalhar a teologia bíblica ao longo do ano é uma coisa só. E a gente está batendo nessa tecla. No ano que vem, lá em janeiro, você vai retomar a sua leitura bíblica. Você vai começar... Não, vou ler a Bíblia esse ano inteiro. Qual que é o meu desejo como pastor? Que quando você retomar a leitura de Pentateuco e se aprofundar nisso, o Senhor possa abrir os teus olhos para você enxergar coisas talvez que você não viu lá. Moisés escreve os 5 livros. Moisés não é como um de nós que por vezes escreve uma coisa, depois escreve outra, não sabe o que está acontecendo. Moisés está interligando histórias. E nós precisamos perceber isso. A história, por exemplo, que Moisés está interligando aqui entre Abraão é muito similar da história que ele propriamente viveu. Presta atenção nisso. Ló era junto da família de Abraão.
Ou seja, se Deus chamou Abraão como um pai para o povo da promessa, Ló estava incluído nisso. Ló é levado cativo por uma batalha. E então Deus levanta e chama Abraão para resgatá-lo. Mais à frente, o povo de Israel, descendente da promessa, é levado cativo. E Deus levanta Moisés para buscar aqueles homens e libertá-los. Eles saem de lá com os despojos de batalha. A Bíblia está narrando os cenários para nós, da construção da obra da redenção. De lá sai Abraão, com Ló e com os despojos. Verso 17. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer, nomezinho feio, né? E sobre os reis que ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sevé, isto é, o vale do rei. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. E o nosso amigo, o autor de Hebreus, vai interpretar essa situação. Por quê? Porque, como um advogado, ele está querendo argumentar que o sacerdócio não era apenas da ordem de Levi, mas já existia alguém que figurava um sacerdote, antes mesmo de Levi. E que esse alguém, guarda isso, já prefigurava um sacerdócio anterior. E que esse sacerdócio anterior já prefigurava um sacerdócio eterno. E que esse sacerdócio eterno seria um cumprimento do novo céus e nova terra. Há uma conexão em toda essa realidade. Há um caminho que ele está trilhando para trazer a consciência daquele povo, para que eles olhem para Jesus de uma forma muito mais ampla. Para que eles olhem para a obra de Cristo, não apenas como uma obra posterior, mas uma obra anterior. Mas uma promessa, mas algo eterno. E como que ele narra esse episódio? Interpretando Melquisedeque e trazendo ilustrações, por exemplo, que o texto de Gênesis não nos traz. Ele pega as próprias palavras, Melquisedeque, que significa rei de justiça. São duas palavras no hebraico, Melech e Tzedek. Os autores que estão lendo aqui, assim como eu e você, muitos já não falavam mais hebraico. No período de Jesus, o hebraico, ele era muito separado, por exemplo, a lá os sacerdotes e ao grupo, por exemplo, dos mestres da lei. O povo falava grego no período de Jesus. Por isso que todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando ele está traduzindo, a ideia é já que algumas pessoas, ao ouvir Melquisedeque, como eu e você, mal saberiam o que é. Se nós lêssemos em português somente, nós não saberíamos a tradução. O que ele está fazendo? Ele está traduzindo. Ele está dizendo que aquela pessoa, de alguma maneira, ela já recebeu um título lá atrás. Rei de justiça e rei de Salém. Salém vem da palavra Shalom. Este rei de Salém significa dessa cidade de paz. Qual é a cidade bíblica que é descrita como a cidade de paz? Jerusalém. Que tem a ver com duas palavras. A cidade da paz. Então ele está mostrando para essas pessoas que aquele homem, Melquisedeque, ele traz essa figura dupla. De alguém que equivale à justiça e à paz. Isaías vai ilustrar o Messias vindouro como um rei de justiça e paz. O autor está tentando de alguma forma argumentar por meio das próprias palavras das Escrituras algo que eles não estavam enxergando. Abraão, o pai da fé.
Irmão, Abraão, para aqueles homens, para aquele grupo de pessoas, era alguém em muita autoestima. Por vezes nós não percebemos a realidade por detrás. Mas Abraão, em certa medida, quando se apresenta aos reis, ele está numa categoria muito similar aos reis. Ele é líder de um grupo de povos que tinham lá 318 homens, sabe-se lá quantos mais crianças, mulheres e pessoas tinham. Ele governava uma região. E há uma reunião desses reis, em que há um rei vitorioso, que venceu nações inimigas. Então esse rei vem se apresentar junto a outros reis. E lá está quem? Lá está Melquisedeque, que também era rei. Rei de uma outra cidade. E aí o que o autor quer demonstrar para nós é a grandeza desse homem em comparação a Abraão. Abraão, ao entregar o dízimo, o que ele está demonstrando? Qual é a realidade? Que Abraão reconhece naquela pessoa alguém que mediava, alguém aonde ele poderia entregar a sua adoração com a consciência de que aquela batalha foi vencida pelo favor de Deus. Então, ao adorar ao Senhor, ele reconhece em Melquisedeque uma figura superior que media a sua ação. Então, ele entrega a Melquisedeque dízimo de tudo. E aqui é intrigante porque às vezes a gente acha que algumas coisas, presta atenção nisso, que isso é importante para você. Quando as escrituras narram o surgimento de instituições, de leis e de circunstâncias, isso não quer dizer que necessariamente essas coisas não tinham antes. Um exemplo para nós. Quando Moisés sobe ao Sinai e recebe a tábua dos 10 mandamentos de Deus, lá está escrito um mandamento: não matarás, dentre os 10, ok? Ali Deus está revelando ao povo parte do seu caráter e da sua lei, dizendo ao povo que matar é errado. Pergunta muito simples para nós. Anterior a isso, matar era certo? O povo matava, reviria, porque achava que isso não feria a lei de Deus? De maneira nenhuma. Porque a lei de Deus já estava gravado em certa medida no coração e na consciência daquelas pessoas. O que Deus faz à medida do tempo é trazer luz e revelar de forma mais clara aquilo que já está no seu plano eterno. Quando Abraão reconhece a figura de Melquisedeque como um mediador, esta relação de mediação e entrega de sacrifícios ao Senhor já existia antes mesmo da lei. Por quê? Volta à nossa introdução. Presta atenção nisso. Porque todos nós precisamos de mediação. Nós somos expulsos da presença de Deus. Nenhum de nós é bom o suficiente para chegar diante de Deus e dizer: o Senhor precisa me aceitar. O homem sempre necessitou de mediação. E isso é ilustrado quando? Lá no Jardim do Éden. Quem era Adão? Quais os ofícios de Adão? Adão era um sacerdote. Adão era um rei. Adão tinha dentro de si a autoridade dada por Deus para governar sobre aquele ambiente, para dar nomes, para instituir como um corregente no governo que Deus havia dado a ele. Por que Adão era um sacerdote? Porque Adão tinha a responsabilidade diante daquele lugar da presença de Deus, do Santo dos Santos, de guardar e cultivar aquele ambiente. Quando você lê em Levíticos, na instituição dos sacerdotes, lá, enquanto o povo está caminhando para a terra prometida, os levitas acampavam ao redor do tabernáculo para guardar a santidade de Deus.
O que a Bíblia está narrando para nós? Está narrando que em todo momento nós, como homens e mulheres, temos uma responsabilidade de seres criados à imagem e semelhança de Deus, de exercer um bom governo sobre as coisas criadas e guardarmos o elemento da santidade e da presença do Senhor. O que a Bíblia fala sobre nós em 1 Pedro 2,9? Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o povo de Israel devia prefigurar? Uma nação de sacerdotes que conhecia o Senhor e mostrava o Senhor para todas as nações. Qual é a missão da igreja? Anunciar o evangelho, o reino de Deus a todas as nações. A gente tem que olhar para as Escrituras não como coisas isoladas e separadas, como se Deus um dia pensasse uma coisa, outro dia pensasse outra, e Deus pensasse e construísse histórias totalmente aleatórias. Não. Há uma história da redenção. Há uma história. O que o autor de Hebreus está fazendo? Está trazendo essa história ao povo. Está abrindo os olhos dele para que eles percebam que aquele sacerdote da ordem de Melquisedeque já prefigurava algo anterior e que prefigura algo posterior e que Deus estava estabelecendo essa verdade absoluta da sua promessa na figura de quem? Preste atenção no capítulo 7, no verso 3 de Hebreus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Presta atenção nessa frase. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece para sempre. Genealogia era muito importante. Você não encontra nenhuma figura bíblica sem genealogia. Abrão mostra quem é o seu pai, Noé mostra quem é o seu pai, Moisés mostra quem é o seu pai. Em todo momento a Bíblia está narrando essa genealogia. Para o povo que está lendo essa parte do texto, para eles era muito importante. Só poderia ser levita alguém que comprovasse a sua genealogia. O levita, ele era separado ao sacerdócio, a um trabalho específico para o Senhor com 30 anos. Nosso perfeito sumo sacerdote é da mesma forma. Foi separado por Deus ao seu trabalho sacerdotal, aos seus 30 anos diante disso. Esses homens deveriam guardar a santidade de Deus, intervir ou interceder entre o povo e Deus. E eles eram cópias, junto com o templo, junto com o tabernáculo, junto com os primeiros altares construídos por Abraão, Isaque, Jacó, de coisas que há no céu. A gente, como igreja, como é que deve ser o nosso culto? Por que nós, como uma igreja, temos um princípio regulador de culto? Porque o culto neotestamentário da igreja, ele deve olhar para as Escrituras, para as tipologias que Apocalipse, por exemplo, apresenta, e a igreja do Novo Testamento apresenta, e nós devemos demonstrar isso visivelmente, para que aqui na nossa comunidade de fé, seja um lugar onde nós guardemos, preservemos a santidade e o nome de Deus, testificando de quem Ele é. Por isso que nós não fazemos de qualquer forma, porque a forma importa. Porque Deus sempre assim demonstrou. Em Hebreus, mais à frente a gente vai ler isso, que quando Moisés recebe de Deus a revelação para constituir o tabernáculo, o que Deus fala para Moisés? Faça exatamente como você viu na visão. Faça exatamente como você viu no céu. Os homens, os levitas, os sacerdotes, humanamente constituídos, eram uma sombra, um tipo de um antídoto que existia no reino de Deus e que aquilo estava prefigurando a verdade daquele que viria. E aqueles homens estavam se contentando em se alimentar com aquele pão da entrada. E o autor então traz para eles que esse Melquisedeque foi feito, presta atenção, semelhante ao Filho de Deus.
Como assim? Jesus nasceu agora, a gente viu ele andando aqui, ele era o filho de José, de Maria, ele teve um início na nossa vida terrena. Não, 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 não. Aquele sacerdote lá atrás já era a imagem do verdadeiro sacerdote. Já era uma ilustração, um tipo, uma sombra daquele que viria, feito semelhante ao Filho de Deus. Por isso que a Bíblia constantemente, por exemplo, chama Jesus de Filho de Deus, Filho do homem, e faz essas demonstrações. Para quê? Para demonstrar que, meus irmãos, nessa sua breve vida passageira, de 40, 50, 60 anos de vida, que é como um sopro, o que é isso diante da eternidade? Nós olhamos para essa vida mundana, breve, e abraçamos essas coisas como se aqui fosse a última esperança. Como se fosse o mais próximo que a gente pode chegar da realidade. Nós somos bebês diante da realidade celestial. Por isso que antes disso, no capítulo 5, verso 11, o autor fala, olha, eu queria falar outras coisas para vocês, mas vocês ainda são lentos para aprender. Ele quer falar sobre Melquisedeque há muito tempo, ele está falando no capítulo 2, no capítulo 3. Eu lembro que o Isaac pregou uma vez nesse tema, eu falei, Isaac, não fala nada de sacerdote. Eu falei para ele, não é a hora. Tinha um trecho no texto que falava sobre sacerdote, eu falei, guarda! Por quê? Porque o autor está construindo um ápice do que ele está falando. Ele quer demonstrar isso. Porque isso aqui era o âmago equivocado da religião daquelas pessoas. Eles ainda dependiam de mediadores humanos para se achegar à presença do único Deus verdadeiro. E ele demonstra que quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, Levi, que ainda nem havia nascido, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Levi. Que Levi, que simbolizava esse tipo humano de mediação, estava junto com Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque. Mostrando que alguém era superior. Quando a gente está com os nossos pais ou avós, a gente pede, né, benção, pai, benção, vô. Ou é o teu pai que fala, me abençoa, filho? Não. Abraão está mostrando que é o maior que abençoa o menor. Melquisedeque, algumas pessoas interpretam ele de forma talvez lúdica ou talvez espiritual demais. A Bíblia não narra ele como um anjo. A Bíblia não narra ele como um ser celestial. A Bíblia não narra ele como uma cristofania lá no Antigo Testamento, aparição de próprio Cristo. A Bíblia sempre quando quer falar de anjos, de aparição, de coisas espirituais, ela fala claramente. Ok? Né? Quando Josué se encontra com o anjo do exército do Senhor, quando Moisés está ali na sarça ardente, quando os anjos vêm avisar a Abraão, por exemplo, que iam destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia é clara diante disso. A Bíblia é clara. Mas o que a Bíblia está mostrando para nós é que esse personagem, Melquisedeque, sem pai, nem mãe, nem fim, nem isso, nem aquilo, o que demonstra para nós? Demonstra que há um ofício de sacerdote que é eterno. E que esse homem é feito semelhante a Jesus, que é o nosso sacerdote eterno. O autor de Hebreus está dizendo para eles, não é um sacerdote que surgiu agora, é aquele que sempre foi o sacerdote diante de vocês. É aquele por onde essas figuras e tipos do Antigo Testamento demonstravam um sacerdote maior que viria. E os profetas, Isaías, Jeremias, vão narrar várias vezes nos seus textos que o sacerdócio levítico um dia se encerraria. A gente vai falar isso um pouco semana que vem, porque era passageiro. Era passageiro. E o que isso é importante para nós, caminhando para o fim? Pastor, perdido. Nem entendi o que é levita. Quem é levita? É sacerdote? O que é isso? O que essa realidade tem a ver conosco? Essa realidade tem tudo a ver conosco.
Tem tudo a ver conosco. Sabe por quê? Porque nós ainda continuamos buscando mediação por meios humanos. Talvez você está aqui no culto hoje, achando que por meio da minha oração, você vai, de alguma forma, ter um acesso diferente a Deus que você não tem pela sua própria oração, pelas suas próprias palavras diante de Jesus. Talvez você tenha os seus amuletos da sorte, o seu óleo ungido, as suas figuras místicas, a qual você se apega a ela como meios para ter mais acesso. Talvez você tenha na sua genealogia, né, pessoas que de forma muito bela e bonita foram exemplos e testemunham a você, e você terceiriza a sua fé por meio de pessoas que vieram antes de você. Talvez para você fazer X ou Y coisas diante de Deus, você só consegue fazer se for de uma forma, de um jeito ou de um meio. O que você está criando na sua mente? Subterfúgios para chegar a Deus. Aí daqui a pouco a gente está tocando chofar, aí daqui a pouco a gente está com kippah judaico, aí daqui a pouco a gente está criando coisas supostamente espirituais para dar a nós um senso de que nós estamos mais próximos da presença de Deus. Meus irmãos, isso é tudo paganismo. Isso foi destruído. Deus não requer mais nenhuma dessas coisas, dessa prática da lei cerimonial judaica ou dessas coisas. Mas nós somos um povo sincrético. E a gente traz isso para o nosso tempo em todo momento. Sendo que nós podemos depender e descansar na certeza de que Jesus Cristo não é apenas um tipo. Qual que era o dilema? Os sacerdotes levíticos, eles eram imperfeitos. Deveriam ser substituídos todos os anos. Mas agora temos um sacerdote que é sem fim, eterno, inabalável, que está constantemente à destra de Deus, a qual nós podemos, como Abraão, reconhecer. Mas isso traz sobre nós também uma consequência. A Bíblia em todo momento está narrando que Deus está construindo uma geração de sacerdotes. Era o desejo de Deus em todo momento. Adão deveria mediar aquilo que o Senhor apresentou a ele para que expandisse sobre a criação. Adão peca. Noé vem como este mediador. Deus faz uma recriação e dá as mesmas palavras a Noé para que Noé, após a saída da arca, testemunhasse da grandeza. Aquele povo cai. Abraão surge como o pai da nação de Israel para ser uma nação de sacerdotes, para testificar em todas as nações sobre a grandeza de Deus. E aquele povo não completa. Mas agora então vem Cristo, que é perfeito no seu mérito, no seu modo e na sua prática, e nos constitui agora, por meio do seu Espírito Santo, um povo sacerdotal, para que a gente possa ter liberdade de entrar na presença de Deus, conhecê-lo e fazer isso conhecido a todas as nações. Todas as nações. Reconhecer Jesus como seu perfeito sacerdote e seu mediador diante de Deus, que te liberta da culpa do pecado, é primordial. Mas não se esqueça de que esse Jesus que te salvou, que te purificou, agora te constitui como parte da família dele, para que através de você todas as famílias da terra sejam abençoadas. Não porque você é o mediador, não porque você é o sacrifício, mas porque você conhece aquele que fez e anuncia isso às outras pessoas. E isso é o plano de Deus de toda a eternidade. Feche teus olhos no seu lugar. Vou orar para você. Senhor Deus, nos ajuda a descansarmos na obra perfeita
de Cristo Jesus. Livra-nos, Senhor, de criarmos artifícios, coisas sem valor algum, para mediar a nossa relação contigo, nosso Deus eterno. Temos a consciência e a convicção de que por meio do sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo, temos acesso ao trono de Deus e podemos nos achegar confiadamente a Ele. Ajuda-nos, Senhor, a como igreja, a lembrar que assim como o Senhor criou o primeiro homem para ser alguém que deveria testificar, ser semelhante ao Senhor, apresentando a tua graça, a tua bondade, a tua grandeza sobre toda a terra, nós também fomos constituídos a isso. Leva-nos, Senhor, em temor e tremor, a exercermos de forma consciente a nossa filiação, mas também a nossa integração ao teu povo eleito, para que possamos, Senhor, olhar para esse mundo, não apenas com olhos terrenos, mas que possamos enxergar, Senhor, muito mais do que isso. Guarda, Senhor, nosso coração e nos abençoa em Cristo Jesus. Esse é o nosso pedido e essa é a nossa oração. Amém e amém.